Darcy, 3.429 atendimentos realizados pelo Edecom durante o ano de 2018. Esses números revelam que os consumidores de Cachoeira do Sul estão recorrendo mais ao Escritório de Defesa do Consumidor, estão buscando mais seus direitos. Nós estamos aqui no Edecom com o Michel, que vai nos dar mais detalhes sobre este levantamento de 2018. Michel, 65% de demandas a mais que 2017 é um número significativo, né? Realmente, né? Isso nos traz à tona que a população cachoeirense está tomando conhecimento que aqui na cidade existe, né, o Escritório Municipal de Defesa do Consumidor. Também, né, o número de demandas referente a litígios no relacionamento de consumo na cidade, né? No ano de 2017 tivemos 2.075 atendimentos, né? E neste ano de 2018, 3.429. Então, um aumento de mais de 65%. Algo muito considerável, né? Um aumento grandioso numa cidade onde o comércio em si não aumentou muito. Mas as demandas de litígio, né, entre consumidores e empresas, sim, essas aumentaram, né? E a que a gente deve destacar é que continua despontando na lista de descontentamento e de problemas com os consumidores as companhias, as prestadoras de serviços telefônicos, é isso? Realmente, né, as empresas de atendimento telefônico são as que continuam liderando, né, as demandas no Escritório de Defesa do Consumidor. Geralmente, né, na questão do serviço prestado numa qualidade inferior, tentativas de cancelamento que muitas vezes são dificultados por essas empresas, né? E também na nossa cidade a gente já sabe que tem andamento do próprio Ministério Público contra empresas de telefonia na cidade, e isso com certeza já é um reflexo de que as relações de consumo nesse âmbito estão bem conturbadas em nosso município, né? Depois das empresas operadoras de telefonia, o que desponta mais em termos de problemas com os consumidores? São daí as lojas de eletrodomésticos, né? Geralmente no que tange a questão de garantias. Por exemplo, o consumidor efetua a compra de um eletrodoméstico, este apresenta defeitos e daí ele pleiteia, né, que a sua garantia seja atendida. E na maioria das vezes, nos casos que envolvem essas lojas de eletrodomésticos, o problema está realmente na garantia, no atendimento. Na maioria das vezes, o produto demora além do prazo estabelecido legalmente, né? O laudo técnico, a ordem de serviço, são documentos essenciais que não são fornecidos aos consumidores. Então, essas são as variáveis que ocorrem neste âmbito, né, nas lojas de eletrodomésticos do município, né? Em termos de resolutividade, como é que é a situação aqui? A maior parte dos casos são resolvidos aqui mesmo pelo Edecom ou como é que fica? Sim, a grande maioria dos casos são resolvidos pelo Edecom, né? Hoje, a nossa porcentagem de casos resolvidos ultrapassa a margem dos 80%. Algo muito considerável, né? Tendo em vista, às vezes, as dificuldades que o próprio consumidor encontra em resolver os seus problemas. Lembrando que, geralmente, o Escritório de Defesa do Consumidor é o último local procurado, é a última alternativa que o consumidor tem para resolver o seu problema. Então, quando ele vem aqui, ele já está basicamente com a esperança se esgotando. E daí, quando a gente traz um número de onde mais de 80% dos casos são resolvidos, é algo de realmente se comemorar, né? Credibilidade, eu acho, na verdade, né? Isso mesmo, credibilidade, né? E também lembrando que mesmo os casos que não são resolvidos pelo Edecom não ficam sem um tratamento, né? Por exemplo, a gente fez contato com a empresa, demonstrou o artigo que não estava sendo cumprido, tentou resolver a demanda, fez o meio de campo entre consumidor e empresa e mesmo assim o problema não foi resolvido, ainda assim a gente faz um relatório, né, onde ali a gente conta todo o histórico de como foram as tratativas, quais que foram os problemas enfrentados pelo consumidor, posiciona os artigos do Código de Defesa do Consumidor aonde estão sendo infringidos e disponibiliza esse relatório para o consumidor para daí sim, como última alternativa, né, procurar a via judicial para resolver o seu problema. Então, mesmo assim, aqueles casos que não são resolvidos aqui de forma administrativa, de forma amigável, não fica sem um tratamento do Escritório de Defesa do Consumidor. A gente ainda disponibiliza um documento, né, carimbado, assinado pelo Edecom, aonde a pessoa pode, então, recorrer à esfera judicial e daí sim pleitear o seu direito, né, e buscar que ele seja atingido realmente.
Michel, qual a orientação que tu teria a dar para o nosso telespectador que está enfrentando algum problema? Geralmente a pessoa recorre à empresa por telefone, né? E aí sempre o pessoal dá aquele protocolo extenso e a maioria das pessoas não anota esse protocolo, que eu acho que é o ponto de partida para a reivindicação do seu direito, né? Sim, realmente. O grande problema que a gente enfrenta aqui no Escritório de Defesa do Consumidor é a falta de informação, a falta daquela demonstração de que o consumidor tentou anteriormente resolver o problema dele de forma administrativa. Porque a gente parte desse princípio. Não basta também simplesmente ter um problema e o consumidor vir diretamente no Escritório de Defesa do Consumidor e requerer, né, o nosso auxílio. Até porque senão não teria como atender a todas essas demandas. Sim, o consumidor primeiro tem que tentar resolver o problema, não conseguindo recorre ao Escritório de Defesa do Consumidor. Só que para isso, né, ele tem que ter protocolos de atendimento, tentativas, por exemplo, de um cancelamento de um plano, a tentativa de resolver o problema com a empresa. Então, por exemplo, nas empresas de telefonia, quais são os maiores problemas que a gente enfrenta? A questão de um protocolo inicial para dar o atendimento à pessoa. Geralmente a pessoa não tem a mania de anotar aquele protocolo que é fornecido pela operadora. Só que isso é essencial, porque é a partir dali que o EDECOM começa o seu atendimento. A mesma coisa numa loja física, onde a pessoa comprou um produto, apresentou o problema, foi lá, reclamou, mas só que isso ficou apenas no boca a boca. Então a pessoa precisa protocolar. A gente sempre orienta nesse sentido. Independente da demanda que o consumidor apresente à empresa, protocole. Pega o número de protocolo, pega algum documento de ciência da empresa, mandou um produto para garantia, tem que solicitar a ordem de serviço, tem que solicitar o laudo técnico. Tem que ter provas. Tem que ter provas que o seu direito não está sendo atendido e que você tentou, reivindicou aquele direito. Porque é a partir deste princípio que a gente entra em ação. E até mesmo se, em último caso, o Escritório de Defesa do Consumidor não conseguir, de forma administrativa, resolver o problema da pessoa, lembrando que se ela for entrar numa esfera judicial, no judiciário tudo se constrói através de provas. Então o consumidor tem que estar sempre respaldado. A gente sempre parte do princípio de que algo pode dar errado. Então temos sim que ter provas, documentar tudo aquilo que ocorre na relação de consumo no dia a dia, né? Michel, obrigado por tua participação conosco aqui no NT Sul, informações preciosíssimas. O EDECOM aqui na 15 de novembro, como sempre, né? Isso mesmo, o EDECOM fica aqui na 15 de novembro, né? Ao lado do museu, antiga prefeitura municipal. E estamos aqui sempre à disposição para atender o consumidor cachoeirense, né? E lembrando que agora, durante o turno único da prefeitura, o EDECOM segue o mesmo horário, né? O atendimento é das 8 horas da manhã até as 14 horas, sem fechar ao meio-dia de segunda a sexta.